pessoal, boa tarde, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para falar com vocês, a pedido, do pessoal de Itaguaí. A gente vai falar um pouco sobre saúde da mulher e a gente vai falar um pouco sobre o programa, porque vocês não falaram exatamente o que vocês gostariam, então eu imaginei que a gente falar de uma forma mais ampla, por ser saúde da mulher, falar do programa, que é muito importante a gente estar falando sobre o programa de um modo geral, para que vocês possam estar aproveitando aí também, e numa próxima oportunidade, se vocês tiverem alguma dúvida mais específica, podem também mandar e-mail, tanto para mim ou aqui também para o pessoal do Telesaúde, e a gente vai estar respondendo as perguntas também, e ao vivo aí vocês podem estar perguntando e a gente vai falar. Então a gente vai falar um pouco sobre o programa de saúde da mulher, e conforme for surgindo as dúvidas, podem ir perguntando e eu vou estar respondendo para vocês. Bom, pessoal, então o programa, de assistência integral à saúde da mulher, ele tem bases nas ações pragmáticas do país e foi elaborado pelo Ministério da Saúde e apresentado pela Comissão Parlamentar Mista no inquérito da CPMI, da exploração demográfica de 1983. A gente sabe que tem muitos anos que já vai vindo os debates em questões de saúde da mulher. E a partir de 83 foi denominado mesmo o país justamente para estar ajudando nesse contexto e acabando e desmistificando a saúde da mulher. Então, a discussão se pautava predominantemente sobre o controle da natalidade. E a gente sabe que isso é histórico, desde lá dos países europeus, a evolução, alguns países asiáticos não aceitam quantidade de natalidade, e surgiu também aqui no Brasil essa questão primeiramente de controle de natalidade. Então foi um dos primeiros itens a ser discutidos dentro da comissão. E com o passar do tempo, o Ministério da Saúde ele teve um papel muito importante em aumentar essa questão, que é o que a gente vai estar falando. Então, o Ministério da Saúde teve um papel fundamental, pois influenciou no âmbito do governo federal, e este, por sua vez, se posicionou e defendeu o livre-arbítrio das pessoas e das famílias brasileiras em relação a quando, quantos e qual o espaçamento entre os filhos e as filhas. Então, foi o primeiro momento em que a gente pensa em planejamento familiar, que hoje a gente ouve muito falar sobre isso. O planejamento familiar, ele vem de quando a mulher quer ter filho, se ela quer ter filhos, e quantidade de filhos. É uma ação que o Ministério vem propondo nos dias atuais, ainda muito mais eficiência do que na década de 80, justamente para demonstrar que a mulher ela tem o poder de decidir se ela quer ou não quer ter filhos. Que é uma ação que ainda é muito discutida, muitas vezes fica um pouco de lado, a mulher que era teoricamente submissa, hoje não tem mais essa submissão, ela é uma mulher independente, ela consegue ter todas as ações independente, mas a gente vê que ainda existe casos ainda, que a gente pode estar discutindo mais para frente. Então, trata-se de um documento histórico que incorporou o ideário feminista para a atenção à saúde integral, inclusive responsabilizando o Estado brasileiro com os aspectos da saúde reprodutiva. Então, desta forma, as ações prioritárias foram definidas a partir das necessidades da população feminina. Então, isso significou uma ruptura com o modelo de atenção materno-infantil até então desenvolvida. Então, a gente denomina que era somente a mulher durante a gestação para ter filhos, e ela só tinha filhos, então aquele modelo de mãe e filho o tempo inteiro, lá dos nossos avós, os bisavós e tudo mais. Então, essa fase arcaica, ela se interrompe a partir desse momento em que a gente percebe essa mudança da atenção à mulher. Então,
o conceito da assistência, né, reconhece o cuidado médico e toda a equipe de saúde com alto valor às práticas educativas, entendidas como estratégia para a capacidade crítica e a autonomia das mulheres. Então, em julho de 2005, foram operacionalizadas as ações previstas no Plano de Ação, construído e legitimado por diversos setores da sociedade e pelas instâncias de controle social do Sistema Único de Saúde. Então, a gente percebe que com o passar do tempo vai tendo um aumento, né, de ações e percepções de melhora para a saúde da mulher. Então, destacamos que o Sistema Único de Saúde tem 3 esferas de atuação, que são federal, estadual e municipal. Então, a nível federal, tem principalmente as atribuições de formular, avaliar e apoiar políticas, normalizar ações, prestar a cooperação técnica aos estados e ao Distrito Federal e municípios. Então, ele vai controlar, avaliar as ações e os serviços, respeitando as competências dos demais níveis. Então, o Ministério da Saúde, né, como âmbito federal, ele vem nos dar suporte, né, para que a gente consiga fazer todas as nossas ações dentro das nossas competências. A direção estadual, né, do SUS tem como principais atribuições promover a descentralização de serviços, executar ações e procedimentos de forma complementar, então, aos municípios, prestar apoio técnico e financeiro aos municípios. Então, a direção municipal do SUS compete principalmente à execução, controle, avaliação das ações e serviço das ações de saúde. Então, a gente vai começar a entender que dentro das 3 esferas, cada um tem a sua competência e dentro dessas competências nós temos que fazer a nossa. Então, em ação municipal, vai nos competir na seguinte forma, de que nós temos que executar todas essas ações que já são denominadas dentro das legislações do SUS para o atendimento dessas mulheres. Então, nós vamos ter que executar no dia a dia, então vamos estar atendendo essa mulher desde do seu nascimento até a fase idosa, né, chegando ao óbito. Então, toda essa ação, ela passa pelo município. Então, o município tem que estar executando e fazendo o controle, fazendo as avaliações dos serviços, independente do que for feito com o atendimento a essa mulher. Então, os objetivos gerais, né, da Política Nacional da Atenção Integral à Saúde da Mulher. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que nós temos que promover a melhoria das condições de vida e saúde das mulheres brasileiras, mediante a garantia de direitos legalmente constituídos e ampliação do acesso aos meios e serviços de promoção, prevenção, assistência e recuperação da saúde em todo o território brasileiro. Então, a gente vai primeiramente pensar em melhorar as condições de vida dessa mulher, independente do que a gente for estar fazendo. Então, em qual fase que seja da vida, né, de criança, adulto ou idoso, a gente vai estar promovendo as melhores condições para que essas mulheres tenham as ações de saúde a seu dispor. Então, outro item que a gente vai estar observando vai ser contribuir para a redução da morbidade e mortalidade feminina no Brasil, especialmente por causas evitáveis em todos os ciclos de vida e nos diversos grupos populacionais, sem discriminação de qualquer espécie. Então, esse é um dos itens, né, bastante importante que nós temos que estar atento, independente do que a gente pode estar fazendo, a gente tem que tentar de todas as formas reduzir, né, a morbidade e a mortalidade feminina no Brasil, que é um índice muito grande, independente do que foi a causa. Então, a gente tem que ampliar, qualificar e humanizar a atenção integral à saúde da mulher no Sistema Único de Saúde. Então, a gente tem que avaliar desde o nascimento
até o indivíduo se tornar idoso. Então, nós temos que fazer todas as ações para que isso tenha uma ação melhor. Então, os objetivos específicos e estratégias, né, da política nacional de atenção integral à saúde da mulher. Então, a gente tem que pensar de uma forma ampla. Então, a gente tem que ampliar e qualificar as atenções clínico-ginecológicas, inclusive para os portadores da infecção pelo HIV e outras DSTs. Então, são itens que nós vamos estar discutindo durante a aula, né, e pontuando, que nós temos que ver que, independente, igual eu falei anteriormente, a gente não tem que ter nenhum tipo de discriminação. Então, a gente tem que tentar atender da melhor forma possível essas mulheres. Então, a gente vai ter que fortalecer a atenção básica nos cuidados com a mulher, ampliar o acesso e qualificar a atenção clínico-ginecológica na rede SUS. Então, é muito importante a gente ter um atendimento da mulher como um todo. A gente não pode fragmentar essa ação dessa mulher. Então, eu vou ter que pensar de uma forma ampla. Então, uma mulher que ela é assistida desde que ela nasce até a fase idosa, eu tenho que pensar de todas as ações que eu posso fazer durante esse processo. Então, ela pode ter uma atenção clínico-ginecológica? Sim. Então, a partir do que a gente pressupõe, né, que ela entre na fase da puberdade, que ela já necessita de um ginecologista, ela já vai ter, porque até então ela vai estar tratando com o pediatra, depois ela vai entrar nas outras fases e ela precisa de ter um ginecologista atuante. Então, por isso que é importante a gente ter na rede básica um ginecologista para atender. Então, a gente tem que pensar em estimular a implantação e implementação da assistência em planejamento familiar para homens e mulheres, adultos e adolescentes no âmbito da atenção integral à saúde. Então, ampliar e qualificar a atenção ao planejamento familiar, incluindo assistência à infertilidade. Garantir a oferta de métodos anticoncepcionais para a população em idade reprodutiva. Então, se a gente parte do pressuposto que nós temos que ter um planejamento familiar, em hipótese alguma a gente tem que deixar o homem do lado de fora. Então, a gente tem que pensar que o planejamento familiar é em conjunto, homem e mulher. Não adianta eu querer fazer um planejamento familiar com um só indivíduo. Então, eu tenho que, como o próprio nome diz, né, familiar, então a gente tem que interagir a família inteira. Então, a gente não consegue fazer um planejamento familiar com um só. É importante, quando a gente está falando de planejamento familiar, que quando a gente está incluindo o homem dentro desse contexto, a gente tem que pegar o homem também, né, em todo o seu contexto. Então, desde adolescente até adulto, tá? Porque hoje a gente vê que tem muitos adolescentes formando família e formam famílias sem um planejamento familiar, sem um aconselhamento, né? Então, muitas vezes a gente vai ter muitos adolescentes, né, muitas meninas grávidas, né, por falta de orientação. Muitas vezes ele não tem uma base familiar adequada para que isso aconteça e muitas vezes essa resposta vem em cima de nós profissionais. Então chega lá uma adolescente grávida, um adolescente com DSTs, então é muito importante a gente observar dentro desse contexto e isso faz parte do nosso planejamento dentro da conduta do SUS, né, que vai nos auxiliar também em fazer ações para que a gente previna isso. São planejamentos que nós temos que ter de uma forma geral, não somente específica. Então, nós temos que, às vezes, ir para uma escola, dar palestras, mostrar para a população, né? Por mais que venham muitas discussões entre a questão de sexualidade, gênero e entre outros, a gente tem que estar abordando todas essas ações, mostrando a questão do planejamento familiar, a questão das ISTs, né, que são as infecções sexualmente transmissíveis. Então, nós temos que ter ações integradas, né, à saúde. E aí é o que eu volto a frisar. Vai ser a família como um todo, o homem e a mulher. Então, ampliar o acesso das mulheres às informações sobre as opções de métodos anticoncepcionais,
Como eu falei, muitos adolescentes, por mais que nós temos hoje várias campanhas do próprio Ministério da Saúde, né, demonstrando que tem que fazer o uso de anticoncepcionais, né, de métodos contraceptivos, ainda muitas mulheres não sabem nem como usar e nem sabem que existem, tá? Muitas mulheres não sabem disso, então a gente tem que estar mostrando para elas. Então, estimular a participação e a inclusão de homens e adolescentes nas ações de planejamento familiar. É o que eu falei para vocês, o planejamento familiar não tem como a gente fazer somente com um, a gente faz com todos. Então a gente precisa achar de uma forma em que a gente englobe tanto o homem quanto a mulher dentro do contexto familiar, porque eles ficam bastante perdidos e muitas vezes jogam a culpa da família em cima de um. Aí muitos profissionais vão perguntar, mas eu tenho obrigação de adentrar na vida pessoal da pessoa? Não, eu não estou dizendo que a gente tem que adentrar a vida pessoal da pessoa. Eu estou falando que nós temos que mostrar que existem planejamentos familiares. Então, existem várias formas de planejamento familiar que a pessoa vai seguir ou não, mas nós temos que mostrar que existem cuidados que esse indivíduo pode ter durante a vida para que ela consiga ter um grupo familiar adequado para ela se viver. Então, promover a atenção obstétrica e neonatal qualificada e humanizada, incluindo assistência ao abortamento em condições inseguras para mulheres e adolescentes. Então, a gente vai construir, em parceria com outros atores, um pacto nacional pela redução da mortalidade materna e neonatal. Qualificar a assistência obstétrica e neonatal nos estados e municípios. Então a gente tem que pensar que existem os abortos, né, e existem os abortos, principalmente os clandestinos, que vão causar sérios problemas para essa mulher. Então ela pode abortar desde somente estar abortando e ter pequenos problemas ginecológicos futuro até a morte. Então, é muito importante a gente mostrar esse lado para a mulher também, que não é interessante, né, ter o aborto. Né? Então, nossa lei não submete que a mulher possa ter um aborto, a não ser que tenha ordem judicial. Então, organizar a rede de serviços de atenção obstétrica e neonatal, garantindo atendimento à gestante de alto risco e em situações de urgência, emergência, incluindo mecanismo de referência e contra-referência. Isso aí é um fator muito importante, porque tem municípios que não conseguem ter uma rede de atenção obstétrica. Então, muitas vezes custa ter um médico para o município inteiro, né, e ele não consegue atender todas as mulheres e fazer o acompanhamento. E aí vem também as questões da atuação da enfermagem. Então, aí o enfermeiro ele pode estar entrando e atuando dentro dessa área. Então, um enfermeiro obstetra ele pode estar auxiliando essas gestantes durante todo o processo. Lógico que se a mulher necessitar de um atendimento mais específico, né, de alto risco, aí a gente tem que estar encaminhando para uma unidade que vá fazer esse atendimento. Mas a gente sabe que muitas vezes não consegue ter essa referência contra referência, até pela questão de vaga, né? Os hospitais hoje a gente sabe que ele está bem lotados, superlotados, então eles não conseguem absorver essa demanda. Mas é importante ter profissionais capacitados, né? Um enfermeiro obstetra, por exemplo, ele consegue auxiliar e ajudar até conseguir a transferência dessa paciente, fazendo a referência, né? Fazendo a regulação e aí a referência contra referência. Então, fortalecer o sistema de formação e capacitação de pessoas na área de assistência obstétrica e neonatal. Elaborar e ou revisar, imprimir e distribuir material técnico e educativo. Se vocês acessarem ao site do Ministério da Saúde, lá tem todos esses materiais. Tem os manuais que vão explicar itens separados de saúde da mulher, gestação, gravidez de alto risco, microcefalia na gravidez. Então, se vocês acessarem lá no site do Ministério, na biblioteca lá na BVS, vocês vão ter todos esses manuais, artigos, até informações mais específicas.
E também vocês podem também estar solicitando outros lugares que possam estar auxiliando se caso eles não responderem. Mas o Ministério da Saúde, quando tem qualquer dúvida, como a Secretaria Estadual também, tem qualquer dúvida, eles sempre estão disponibilizando ações de melhorias. Então, qualificar e humanizar a atenção à mulher em situação de abortamento, seja esse abortamento provocado ou natural. Então, apoiar a expansão das redes laboratoriais, muito importante ter no município laboratórios que possam fazer os exames, né? Teste da mamãe, que são coletados, encaminhados, né? Ultrassonografia, também da mesma forma, que possam estar auxiliando. Tá? Garantir a oferta de ácido fólico e sulfato ferroso para todas as gestantes. Então, é muito importante que o município compre os medicamentos e deixe à disposição para que seja utilizado nessas gestantes. Melhorar a informação sobre a magnitude e a tendência da mortalidade materna. Então, a gente tem que evitar essas mortalidades porque está tendo um índice muito grande dessas mães que estão tendo problemas durante a gestação. Promover também a atenção às mulheres e adolescentes em situação de violência doméstica e sexual. Então, esse é um fator que hoje é um dos que a gente vê na mídia o tempo inteiro, né? As mulheres necessitando de apoio, né? Então, tem muitas ONGs que ajudam também nesse contexto e nós, profissionais de saúde, também temos que estar ajudando essas mulheres. Então, a gente tem que organizar uma rede integrada de atenção a mulheres em situações de violência sexual e doméstica, articular a atenção à mulher em situação de violência com ações de prevenções de DST/AIDS, que é muito importante, que muitas vezes essas mulheres sofrem, né, abuso sexual em qualquer fase da vida e muitas vezes não é somente no caso a ação que ela está sofrendo, né, ali, mas ela também pode estar adquirindo patologias, né? Então é muito importante a gente ter uma articulação de atenção desse tipo de violência sexual com a mulher. Então, promover ações preventivas em relação à violência doméstica e sexual. Então, nós temos que fazer um trabalho mesmo de divulgação, mostrando, né? Tem muitas vezes a gente consegue, junto com a delegacia da mulher, fazer ações, né, de prevenções dentro do próprio município, para que a gente tente inibir, né, ou promover alguma coisa para inibir essas ações de violência doméstica. Então, promover conjuntamente com o PN, né, DST/AIDS, a prevenção e o controle das doenças sexualmente transmissíveis e da infecção pelo HIV/AIDS na população feminina. Então, prevenir as DSTs e as infecções pelo HIV/AIDS entre mulheres e ampliar e qualificar a atenção à saúde das mulheres vivendo com HIV/AIDS. Então, a gente não tem somente que fazer só a prevenção, né? A gente tem que ampliar essas ações. Então, a gente vai ter que qualificar essa atenção, né? Muitas vezes a mulher ela vai sofrer calada, então ela precisa, né, de um apoio. Muitas vezes ela vem procurar nós profissionais quanto a isso. Outra ação, reduzir a morbimortalidade por câncer na população feminina. Então, organizar em municípios polos de microrregiões, redes de referência e contrarreferência para o diagnóstico e o tratamento de câncer de colo de útero e de mama. Então, garantir o cumprimento da lei federal que prevê a cirurgia de reconstrução mamária nas mulheres que realizaram a mastectomia. Então, é muito importante a gente passar para essa mulher que está fazendo o tratamento que ela vai ter uma ajuda, ela vai ter um acompanhamento, né, psicológica, né, que é um dos fatores principais que as mulheres que têm câncer sempre reclamam, né, é que falta um apoio psicológico. Então, é muito importante quando nós tivermos um grupo de profissionais que sejam multiprofissionais, né,
Que não fique somente no médico, no enfermeiro, né? Que se agregam outros profissionais, que a gente possa estar colocando o psicólogo, o terapeuta ocupacional, o fisioterapeuta, né? O assistente social. Então, todos os profissionais que a gente pode estar colocando dentro do contexto para ajudar as mulheres, não somente com o câncer, mas em qualquer ação de saúde, é muito importante a gente ter vários profissionais, até para ela se sentir amparada. Então, oferecer o teste anti-HIV e de sífilis para as mulheres incluídas no programa Viva Mulher, especialmente aquelas com o diagnóstico de DSTs, HPV, né, e ou lesões intraepiteliais de alto grau, né, que ocorre o câncer invasivo. Então, muito importante a gente também, né, tá observando, fazendo ações para fazer o preventivo. Muito importante as mulheres fazerem o preventivo pelo menos uma vez ao ano. Isso vai ajudar a fazer o diagnóstico precoce, né, de câncer de colo de útero, que muitas das vezes as mulheres não têm acesso. Então, um enfermeiro pode ir lá, né, que esteja adequado, né, bem treinado, ele consegue fazer essa avaliação. E depois, tendo alguma alteração, encaminha para o médico para ele poder fazer a avaliação. Então, o enfermeiro pode estar coletando e o médico fazendo a análise, né, para poder ver depois qual é o tipo de tratamento, que forma que vai ter. Isso ajuda muito a prevenir, e a gente sabe também que as mulheres muitas vezes ficam um pouco preocupadas, né, em não ter esse tipo de atendimento. Isso ajuda também a tranquilizar um pouco as mulheres. Então, implantar um modelo de atenção à saúde mental das mulheres sobre o enfoque de gênero. Então, melhorar a informação sobre as mulheres portadoras de transtornos mentais no SUS. Então, a gente vê que tem vários CAPs que têm essa ação, que já tem dentro deles as ações com enfoque, né, voltado para mulheres. Até recentemente eu estava num CAPS com a colega que convidou para a gente ir lá conhecer, aqui em Aparecida de Goiânia, e lá eles estavam com um projeto do Dia da Beleza. Então, é algo que eles faziam com as mulheres com transtornos mentais. Então, além de fazer psicoterapia, terapia ocupacional, atividade física, eles tinham um Dia da Beleza. Era um dia que elas tiravam na sexta-feira para elas ficarem bonitas mesmo, né? Arrumando cabelo, arrumando unha, né? O momento em que elas tiravam para conversar, né? Entre eles, né? E os profissionais. Então, uma forma que a gente tem de melhorar essa ação dentro do atendimento. Então, a gente tem que qualificar a atenção à saúde mental das mulheres, incluir o enfoque de gênero e de raças na atenção às mulheres portadoras de transtornos mentais e promover a integração com os setores não governamentais, né? Fomentando sua participação nas definições da política de atenção às mulheres portadoras de transtornos mentais. Então, a gente pode promover essa integração com outros setores, não ficar somente pensando, o município somente tem que fazer, né, o estado tem que fazer, não, mas a gente pode fazer ações paralelas a isso, né? Então, eu estava falando desse local que a gente foi, aqui em Aparecida, as meninas estavam fazendo uma feirinha de artesanato, que com as terapeutas ocupacionais estavam trabalhando com elas, pinturas, bordados, né, crochês, e depois eles estavam vendendo os produtos que eles mesmos estavam fabricando, para que eles gerassem renda para eles mesmos, né? Então ele conseguia comprar roupa para ele, comida para ele, né? Então isso ajuda muito. Então isso é uma forma de integrar novamente essas mulheres, né, na sociedade. Então, uma forma que elas tinham de trabalhar novamente, que muitos acabam não conseguindo emprego, né? Então vão trabalhar de uma forma que elas conseguem ter o sustento para ela e para a própria família. Então, implantar e implementar a ação à saúde da mulher no climatério. Então, a gente tem que ampliar esse acesso e qualificar a atenção às mulheres no climatério na rede do SUS. Então, é um fator muito importante que a gente tem que observar. Como eu falei, a gente vai pegar a mulher desde o seu início,
do momento em que nasce até na fase idosa. Então é muito importante a gente ter essa implementação também. Então, promover a atenção à saúde da mulher na terceira idade, então a gente vai ter que incluir a abordagem, né, as especificidades da atenção à saúde da mulher no programa de atenção do saúde do idoso, no SUS, né, incentivar a incorporação do enfoque de gênero na atenção à saúde do idoso no SUS. Então, quando a gente pensa de incluir todas as especificidades, é tudo que pode ocorrer dentro da ação na terceira idade. Então, desde de doenças que a gente pode tratar e não deixar, por exemplo, como desenvolver muito, que vai ocorrer muito na terceira idade, como a depressão, né, com ações que a gente possa fazer. Tem algumas unidades, por exemplo, que eles trabalham um dia da dança com os idosos, né? Por isso que eu falei que a gente tem que ter vários profissionais de saúde, né? Então, lá tinha um educador físico junto com a fisioterapeuta, eles faziam um dia de forró, né? Então, que faziam essa ação de interação, que eles estavam trabalhando a saúde do corpo e da mente ao mesmo tempo. Então, é uma forma que a gente tem de promover, né, essa terceira idade. Aí tinha as meninas que faziam crochê, né? Então elas estavam lá o dia que elas faziam, era uma forma delas sentarem e cada um ensinando a outra o que aprendia. Então tem ações que a gente vê no dia a dia, que é uma forma deles terem renda e tudo mais também, né? Porque muitos não são aposentados, então não tem como ter condições. Então é uma forma também de ganhar dinheiro fazendo, né, artesanatos também. Então, promover a atenção à saúde da mulher negra, né, melhorar o registro e a produção de dados, capacitar profissionais de saúde, implantar o programa de anemia falciforme, né, dando ênfase às especificidades da mulher em idade fértil e no ciclo gravídico puerperal. Outro item importantíssimo que a gente vê, né, nosso país é um país bastante mesclado, mas ainda, infelizmente, né, a gente tem alguns atritos, né, que a gente vivencia, infelizmente, por pessoas que não têm um conhecimento muito amplo, né, que querem ter raças específicas. Então a gente não precisa disso. Então a mulher negra, a branca, a parda, não importa, ela tem que ser atendida da mesma forma. Só que existem patologias que são específicas de raças, né, e a gente sabe muito bem disso e a gente não pode deixar, por conta de algumas ações, isso de lado. Então, a anemia falciforme, por exemplo, é uma dessas ações que nós temos que implementar, que é específico de raça. Então, incluir e consolidar, né, o recorte racial étnico nas ações da saúde da mulher no âmbito do SUS, estimular e fortalecer as interlocuções das áreas da saúde da mulher, né, da Secretaria Estadual e da Secretaria Municipal de Saúde, com os movimentos e entidades relacionadas à saúde da população negra, né? Então, eu falei para vocês, a gente tem que estimular e fortalecer todo o tempo essas ações. Promover a atenção à saúde dos trabalhadores de campo e da cidade, que a gente muitas vezes deixa um pouco de lado, que são implementar ações de vigilância, a atenção à saúde da trabalhadora na cidade e do campo, do setor formal e informal. Introduzir nas políticas de saúde e nos movimentos sociais as ações de direitos das mulheres trabalhadoras relacionadas à saúde. Muitas das vezes a gente deixa de lado as mulheres no campo, né? E o trabalho das mulheres no campo é da mesma forma que a gente tem a trabalhadora na cidade, né? Elas vão estar trabalhando de várias formas, né, na agricultura, na pecuária, em todos os sentidos, e muitas das vezes são deixadas de lado por estar morando longe de um local onde tenha-se, né, as ações de saúde. Então é muito importante fazer essa integração do campo também com a saúde. Então levar até ao campo essas ações para essas mulheres terem um atendimento também, qualquer que seja o atendimento.
Outra ação também é promover a atenção à saúde da mulher indígena, né? Que a gente tem que ampliar essa integração da mesma forma que as outras mulheres, né? A gente sabe que tem locais que tem atendimento específico, outros não têm. Então encaminham sempre para algum local onde tem atendimento. Então, promover a atenção à saúde das mulheres em situação de prisão, incluindo a promoção das ações de prevenção e controle de doenças sexualmente transmissíveis e infecção pelo HIV/AIDS nessa população. Então, a gente vai ter que ampliar o acesso e qualificar a atenção à saúde das presidiárias. A gente sabe que, por mais que a mulher fique presa, um dia ela vai sair. A nossa legislação não permite prisão perpétua. Então, nós temos que estar trabalhando com uma ação ampliada, justamente porque em ambientes fechados a gente vai adquirir vários tipos de patologias, inclusive as doenças sexualmente transmissíveis, né? Porque hoje a gente sabe que tem muitas visitas internas, então elas recebem os maridos, né, dentro da cadeia, e aí ela pode estar adquirindo também, que muitas vezes o marido não vai ter não vai ser tão fiel quanto ela que está presa lá naquele momento. Então, muito importante a gente ampliar e ter ações, muitas vezes, comumente junto com o presídio, para ter ações para essas mulheres serem atendidas. Então, fortalecer a participação e o controle social na definição e implementação das políticas de atenção integral à saúde das mulheres. Então, a gente vai promover a integração com o movimento de mulheres feministas no aperfeiçoamento da política de atenção integral à saúde da mulher. Então, a gente tem que estar sempre implementando políticas. E cada vez que a gente implementar alguma coisa, a gente tem que ver quais são os resultados. Então, sempre tem que ter o feedback dessa implementação, para ver se está no caminho certo, né? Se tem que fazer algum tipo de correção dessa integração, né? Se melhorando essa política de atenção. Então, a humanização e qualidade, os princípios para uma política de atenção integral à saúde da mulher. Então, a humanização e a qualidade da atenção em saúde são condições essenciais para que as ações de saúde se traduzam na resolução dos problemas identificados, na satisfação das usuárias, no fortalecimento da capacidade das mulheres frente à identificação de suas demandas, no reconhecimento e reivindicação de seus direitos e na promoção do autocuidado. Então, item muito importante, quando a gente fala de humanização, é justamente a mulher entender que ela precisa, né, de cuidar dela mesma. Então, quando a gente traz ela para dentro da unidade de saúde, fazendo de uma forma que ela entenda esse processo, a gente vai estar fazendo a humanização. Então, as histórias das mulheres na busca pelos serviços de saúde expressam discriminação, frustração e violações dos direitos e aparecem como fonte de tensão e mal-estar psicofísico. Então, por essa razão, a humanização e a qualidade da atenção implicam na promoção, reconhecimento e respeito aos seus direitos humanos, dentre um marco ético que garanta a saúde integral e seu bem-estar. Então, segundo o Mantamala, em 1995, a qualidade da atenção deve estar referida a um conjunto de aspectos que englobam as questões psicológicas, sociais, biológicas, sexuais, ambientais e culturais. Então, isso implica em superar o enfoque biologicista e medicalizador, hegemônico, né, nos serviços de saúde, a adoção de conceitos de saúde integral e de práticas que considerem as experiências das usuárias com a saúde. Então, a gente não tem que pensar na mulher somente como um item, e sim com vários fatores, né, que vão implicar nessa mulher. Né? Não é só um objeto, a gente vai ver um contexto inteiro. Então,
humanizar e qualificar a atenção em saúde, né, é aprender a compartilhar saberes e reconhecer direitos. Então, isso aqui é um fator muito importante quando a gente fala de humanização, porque nem sempre as pessoas conhecem, né, os direitos, e as mulheres, na sua grande maioria, não sabem quais são os seus direitos, né, e o que ela pode adquirir de conhecimento. Então, quando a gente fala da humanização, é passar todos esses conhecimentos para ela, tirar as dúvidas, coisas que é muito difícil hoje a gente sentar, porque muitas vezes a gente chega no nosso trabalho, tem tanta gente e a gente não consegue tirar 5 minutos para trabalhar, conversar nesse sentido, né, de passar o conhecimento para essa mulher. Mas aquele 5 minutinhos que você conversar com ela, você já vai ajudar. Ou às vezes você não precisa nem falar, só escutar, né? Porque a gente sabe que muitas vezes algumas pessoas vão lá para falar com a gente porque elas querem mais desabafar do que realmente escutar. Então, a atenção humanizada e de boa qualidade implica no estabelecimento entre relações entre sujeitos, seres semelhantes, ainda que possam apresentar-se muito distintos conforme suas condições sociais, raciais, étnicas, culturais e de gênero. Então, essa forma que a gente vai ter, né, de seres estarem relacionados, né, sujeitos estarem relacionados, essa relação é muito boa, porque quando você começa a ter uma relação mais próxima da população, ela te dá o feedback e aí você sabe se você está indo para o caminho certo ou não. Então, a humanização da atenção em saúde é um processo contínuo e demanda reflexão permanente sobre os atos, condutas e comportamentos de cada pessoa envolvida na relação. Então, igual eu falei para vocês, a gente tem que ter uma via de mão dupla. A gente tem que saber ouvir o que essa mulher necessita para a gente poder ver o que a gente pode estar fazendo por ela. Então, é preciso maior conhecimento de si para melhorar e compreender o outro com suas especificidades e para poder ajudar sem procurar impor valores, opiniões ou decisões. Então, é muito importante nós profissionais termos uma bagagem para que nós possamos passar essa bagagem de uma forma em que essa mulher vai entender e você vai estar utilizando esse entendimento dela a seu favor, que ela vai te dar ações, porque você vai estar mostrando para ela o que ela precisa, sem ficar impondo. Não, você tem que fazer porque eu estou mandando. Não, a gente tem que chegar a um comum acordo. Então, por isso que essa relação ela é de mão dupla, né? de via de mão dupla, que ela vai e volta justamente porque você vai colocar de uma maneira que essa mulher vai procurar a unidade de saúde, vai se cuidar e muitas vezes ela vai começar a preocupar com ela de uma forma que ela vai se cuidar em casa, então automaticamente vai diminuir a vinda dela na unidade de saúde, né? Muitas mulheres não têm um conhecimento sobre o seu corpo, então é uma forma da gente estar mostrando para essa mulher o que o corpo dela pode se transformar, né? Principalmente quando ela está na adolescência, né? Mostrando para ela que o corpo está desenvolvendo, ela está tendo uma mudança, né? O ciclo menstrual, toda aquela questão que a gente tem que estar mostrando para ela entender o seu corpo, né? E muitas vezes ela saber o que está acontecendo com o corpo dela. Então, a humanização, a qualidade da atenção sobre a atenção são indissociáveis, né? A qualidade da atenção exige mais do que a resolução de problemas ou a disponibilidade de recursos tecnológicos, e a humanização é muito mais do que tratar bem, com delicadeza ou forma amigável. Então, a gente tem que estar trabalhando de uma forma como se a gente quisesse que alguém cuidasse da gente. Eu sempre costumo falar, né? As pessoas perguntam, como que é humanizar? Eu falo assim, como se você estivesse te atendendo. Como você gostaria de ser atendido? Como que você gostaria de ser abordado? Você gostaria de ser escutado, né? Então, quando a gente fala que a gente precisa ser mais humano, é ouvir aquilo que você gostaria de ouvir,
E isso você não vai querer falar uma palavra pesada ou, né, exigir que a pessoa tenha. E lembrando que nem sempre as pessoas que você está atendendo têm um nível de conhecimento de você, né? Então a gente pode pegar pessoas, né, analfabetas, semi-analfabetas, mas nós podemos também estar atendendo pessoas de um nível intelectual muito grande, mas isso não desmerece nenhuma das classes, né? Mas a gente tem que estar atento e entender que a humanização é justamente isso, é fazer o melhor para o outro, de uma forma que você nunca machuque esse indivíduo ainda mais, né? Que ele sofra ainda mais dentro dessa questão. Então, para atingir os princípios da humanização e da qualidade da atenção, deve-se levar em conta pelo menos os seguintes elementos: acesso da população às ações e aos serviços de saúde nos 3 níveis de assistência, né, que a gente já citou, definição da estrutura e organização da rede assistencial, incluindo a formação dos sistemas de referência e contrarreferência, que possibilitam a continuidade das ações, a melhoria do grau de resolutividade dos problemas e o acompanhamento da clientela pelos profissionais de saúde da rede integrada. Então, como a gente já falou, é muito importante a gente ter o sistema de referência e contra-referência funcionante, porque eu posso estar encaminhando a minha paciente para um determinado a referência, e depois disso, esse paciente ele vai voltar para mim. Ele vai voltar para mim e eu vou ter que dar continuidade em todo o processo. Por exemplo, se essa mulher necessita de fazer um procedimento cirúrgico e na unidade que você tem não tem, você vai estar encaminhando ele para uma unidade que vai fazer o procedimento. Depois que ela terminar o procedimento, ela vai ganhar alta. E aí, ela vai ser acompanhada por quem? Por a gente. Então, a gente que encaminhou ela, a gente tem a responsabilidade de depois estar acompanhando essa mulher em todos os processos, até totalmente a gente visualizar que ela não necessita mais do nosso atendimento. Capacitação precoce e busca ativa das usuárias. Então, é muito importante a gente estar captando essas mulheres o quanto antes, né? Disponibilidade de recursos tecnológicos e uso apropriado de acordo com os critérios de evidências científicas e segurança da usuária, capacitação técnica dos profissionais de saúde e funcionários dos serviços envolvidos nas ações de saúde para o uso da tecnologia adequada, acolhimento humanizado e práticas educativas voltadas a usuárias e à comunidade. Então, a gente sempre tem que estar atento, sempre atualizando, capacitando todo mundo para que a gente consiga sempre ter um melhor atendimento. Disponibilidade de insumos, equipamentos e materiais educativos, né? Acolhimento amigável em todos os níveis da assistência, buscando-se a orientação da clientela sobre os problemas apresentados, as possíveis soluções, assegurando-lhe a participação nos processos de decisões em todos os momentos do atendimento e tratamentos necessários. Então, quando a gente tem um acolhimento amigável, a gente tem que estar sempre buscando escutar o que a população quer nos colocar, nos dar alguma informação que pode nos auxiliar de que forma que a gente vai estar trabalhando, né? De que forma que a gente vai estar utilizando esse processo, né? Porque muitas vezes ele te dá uma informação que vai te auxiliar, porque muitas vezes a gente fica pensando, olha, em tal lugar deu certo isso, por que aqui não pode dar? Porque às vezes aqui tem ações, né, e a própria população não entende que isso funciona, mas a gente pode estar moldando algo parecido e que vai também ter um resultado positivo quanto a isso. Então, a disponibilidade de infecções e orientação da clientela, familiares e da comunidade sobre a promoção da saúde, assim como os meios de prevenção e tratamento dos agravos a ela associados. Então, estabelecimento de mecanismos de avaliação contínua dos serviços e do desempenho dos profissionais de saúde com a capacitação da clientela. Então, sempre informando. Estabelecimento de mecanismos de acompanhamento, controle e avaliação contínua das ações e serviços
de saúde com a participação da usuária. Análise de indicadores que permitam aos gestores monitorar o andamento das ações, o impacto sobre o problema tratado e a redefinição de estratégias ou ações que se fizerem necessárias. Igual eu falei para vocês, a gente tem que fazer sempre um feedback. Então, quando a gente observa, né, indicadores e coloca dentro do projeto, que a gente vai executar ali, de que forma que a gente vai estar fazendo, é muito importante a gente ter essa resposta. E aí a gente vai visualizar, esse problema foi resolvido, ou quando a gente informou desse problema, surgiu novos problemas. Então, é muito importante a gente fazer esse feedback. Aí a gente vai fazer um feedback nosso, dos profissionais de saúde, e um feedback com a população que a gente está atendendo. Então, esse é um dos pontos que a gente tem que estar sempre observando. Bom, pessoal, o que eu tinha para passar para vocês é isso. Espero que vocês tenham gostado, né? Não sei se era realmente isso que vocês queriam, mas fiquem à vontade aí se tiverem alguma pergunta. E a bibliografia que foi utilizada para essa aula é essa aí que vocês também podem estar acessando pelo site do Ministério da Saúde.